Olá, me chamo Cláudio Coelho. Está começando mais um programa do CT5 Esporte, programa esportivo da Casa de Vovó Dedé. E hoje eu estou aqui com um convidado extremamente especial, Igor Vilela, jornalista esportivo, né, produtor do Globo Esporte, trabalha no Sistema Verdes Mares aqui em Fortaleza. Igor, seja muito bem-vindo à Casa de Vovó Dedé e ao programa CT5 Esporte. Oi, Cláudio, né, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual momento que se passa, né, esse vídeo, mas A gente fala tudo, né? Bom dia, boa tarde, exatamente, boa então, por noite isso que eu sempre escuto o podcast e gosto, né, de falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque a pra todo pessoa assiste público, em qualquer exatamente. momento, né. Obrigado pelo convite, Cláudio, é uma satisfação estar aqui, né, sempre já tinha escutado falar da Casa de Vovó Dedé, então é um prazer conhecer aqui, né, toda a estrutura de vocês, as pessoas que trabalham aqui nos bastidores, e você também, que a gente já teve outros contatos, né, em outros locais. É uma satisfação muito grande estar aqui para a gente conversar do que, né, de fato, eu vivo e respiro todos os dias, que é esporte. Exatamente. Ninguém melhor aqui para conversar sobre essa pauta como você também. Não, pode ter outras pessoas melhores sim, sem nenhum problema, mas a gente, né, respira e vive esporte, então é sempre Sim, sim. bom, independente do dia, do horário, do local, Mas da apesar forma de... como a gente quer aqui, você é essencial Não, que também. é isso, É Maria, bem modéstia é bacana. sua, mas satisfação tá aqui. Exatamente. E eu convidei você aqui para falar sobre o Super Mundial de Clubes, né? O famoso clube, né? O Mundial de Clubes, Super Mundial de Clubes, aí como muita gente está dando alguns nomes. Mas antes disso, Igor, eu queria falar só sobre um pouquinho sobre você, sobre sua carreira, né? Hoje você trabalha como jornalista esportivo no Sistema Verdes Mares, o que já é de grande valia para um jornalista hoje, né? Muitas pessoas almejam trabalhar no Sistema Verdes Mares e você hoje trabalha como produtor do programa Globo Esporte, que é uma referência, né? De um programa de comunicação audiovisual no quesito de esporte, né? Fala um pouco sobre o seu trabalho lá. Pronto, então, eu estou no Sistema Verdes Mares, vai fazer 3 anos, né? Vai completar agora em janeiro de 2026, 3 anos que eu voltei para casa como contratado, porque todo o meu estágio de 2 anos foram feitos lá também, né? Então, juntando trabalho, né, como contratado e estágio, vamos fazer 5 anos que eu estou lá, né? 5 anos. Comecei na TV Diário, né, no programa Grande Jogada, com o Antero Neto. Que já é uma grande referência Isso, também. não, então, ele que me chamou, assim, quando no retorno dele em 2017 para a capital, né, quando ele voltou do Sport TV, então ele montou uma equipe nova, e eu tive, né, essa oportunidade de ser chamado por ele, né, na parte da seleção do estágio, nas seleções, para ser um dos primeiros estagiários dele na volta, né, então aprendi muito com ele, então muito do que eu também sou hoje é porque ele também me lapidou e me lapida até hoje mesmo ele já retornando lá para o Sport TV, a gente conversa todos os dias, basicamente, seja por algo de trabalho ou qualquer outra coisa da vida. Então, é muito também do meu profissional, né? Eu agradeço a ele. Então, eu comecei na Grande Jogada com ele, né? Junto com a Denise Santiago também, que hoje eu trabalho junto com ela também, né? No Bom Dia Ceará, ajudando ela em algumas produções e também nos bastidores lá da Verdinha, apesar de ser um mesmo grupo, né? Então a gente acaba se ajudando. Então fui nesse período inicial na Grande Jogada como estagiário, né? E aí também sempre tive uma paixão por transmissões, né? Então o Antero também sempre me puxava para fazer essas partes das transmissões, até mesmo na rádio, quando eram coisas simples ou quando era coisa mais complexa. Tudo Né? começa na rádio, né, cara? Tudo começa na rádio. Não, a rádio é o coração de tudo. Por isso que muitas vezes eu falo, quem faz rádio, faz qualquer coisa, Sim, né? sim. Faz qualquer A coisa, está desenvoltura pronto ali para de quem tá na rádio. qualquer esse tipo de situação, porque não tem o vídeo, né? Mas a fala é muito importante, Sim, né? A sim. fala é muito mais importante até mesmo do que o vídeo. Exatamente, eu já até vejo muita gente dentro do audiovisual falar um pouco sobre isso, né? Olha, você até consegue assistir um vídeo que a imagem não esteja assim tão boa, mas o áudio, cara, é quase impossível. Exatamente. Então, Então tem o que áudio saber ele é se bem comunicar mais... muito bem e Exatamente. expressar muito bem, né? Então fiquei, né, na Grande Jogada de 2018 até 2020, inclusive o tema da minha monografia foi justamente a transição, né, do Sebastião Belmino, que era o antigo apresentador, para o Antero Neto. Então foi muito do que eu vivi, né, justamente Legal essa demais. transição, porque assim que o Antero chegou, eu também entrei, então o tema na minha monografia foi justamente também a Grande Jogada. Aí de 2020 até 2022 fiquei no jornal O Otimista, né? Foi meu primeiro emprego como contratado mesmo, onde lá eu pude transitar na produção, edição, apresentação, até mesmo de assuntos não relacionados a esporte, né? Como eu gosto muito de transmissão, e a transmissão tem uma parte da coordenação, né, de bastidores, a gente fala coordenação, pode até parecer um nome muito forte, mas a gente pode falar que é uma produção mais elaborada, né? Sim, Porque sim. coordenação é um nome técnico, mas assim, o que a gente faz nos jogos, né, mesmo, até mesmo em outras coordenações, são algumas produções mais elaboradas, né? Então, acabei até fazendo a coordenação do debate, né, para governador, que teve Sim. em 2022, foi Foi uma uma carta experiência... coringa, praticamente. Então, servia para todo canto. É, Onde estiver precisando, o Igor e, tava e lá. eu aproveitei para também
sair um pouco da zona de Aprender, conforto, exatamente, aprender esses exatamente. outros assuntos, Gostou de né? fazer política? Demais, demais. Não só política, eu gostei da parte dessa produção diferente, no caso da coordenação, Sim, né? sim. Podia ser qualquer outro assunto, sendo essa parte dessa produção de transmissão sempre me atrai, né? E aí, no começo de 23, retornei para o Globo Esporte como produtor, né? O que eu sempre tinha feito lá na Grande Jogada também como produção. Então, desde 2023 até hoje, estou lá no Globo Esporte como Que era o seu produtor. objetivo também, né? Que é o meu objetivo. Eu entrei não no Globo Esporte, eu sempre quis trabalhar com esporte, né? Eu sempre entrei no jornalismo esportivo com o objetivo de trabalhar com esporte, independente de onde seja, né? Mas claro que no Globo Esporte tem a visibilidade, né? Apesar de não gostar dessa visibilidade, mas sei que é um cargo muito importante. Todos os Sim, dias, às vezes, eu sim. me pergunto se, né, eu estou capacitado ou se eu, né, estou fazendo aquilo que se espera. Mas eu acredito que sim, devido às repercussões que tem, né, as matérias, apesar de também não gostar, mas eu sempre estou em busca de melhorar, né? Porque às vezes Sim, sim. pô, minha esposa sempre fala, desacelera um pouco, né? Para de preocupar e tudo. Mas não, eu sempre estou querendo aperfeiçoar, né? Não aquela coisa de ser perfeccionista, mas sempre em busca, né, de aprender algo novo e também de ajudar, porque eu sei que uma coisa que eu percebi muito, principalmente no Globo Esporte, é que a gente impacta muitas vidas, né, Sim, aí sim. fazendo as matérias. Então, me chama muita atenção quando eu vejo uma matéria que ela é impactada, sabe? A gente ajuda uma pessoa, né, a pessoa conseguiu coisas melhores através da gente, a gente pode contar a história dela, enfim. Você vê, aí você vê a essência do jornalismo Isso. também, né? E tá nessa também de você conseguir impactar as pessoas através justamente dessa ideia, né? Que existem pessoas que precisam ser conhecidas, que a história precisa ser contada, né? Legal. E assim, eu até fico brincando que eu sempre quando vou conversar com a fonte, eu sempre falo, né, qual é a sua história, né? Porque assim, jornalismo é contar histórias, né? Seja ela boa ou seja ela ruim, né? Sim, sim. Dependendo do assunto. Mas eu até fico brincando assim que eu até penso em às vezes, né, tipo botar como um mantra assim, né, assim, qual a sua história? Porque sempre quando eu pergunto com alguma fonte, né, eu falo, qual é a sua história? Me conte. E assim, mesmo a história não rendendo para o Globo Esporte, eu posso encaixar ela em outro veículo, ou então posso até mesmo Exatamente. ajudá-la de alguma outra forma, né? Porque assim, a gente tem que pensar muito na audiência, né, no que é Sim, interessante para sim. o público, né, um público X, etc. Mas não impede de eu escutá-la, aquela história, né? Sim, Porque às vezes sim. eu percebo que muitas pessoas, pela rotina da vida e tal, né, não dá atenção nem etc. Eu não, eu sempre gosto de pelo menos escutar, para pelo menos ter a oportunidade, né, de escutar e de saber. E sou bem sincero, ó, isso aqui realmente não rende pra gente, né? Sim, sim. Assim, é uma história entre aspas comum, né? E a gente vai lapidando para que seja da melhor forma. É um trabalho essencial que hoje o jornalista ele é imprescindível para a sociedade, né? Tanto para esse trabalho como você está falando e também para a questão esportiva também, né? Hoje teve um crescimento muito grande de pessoas que gostam de acompanhar esporte, gostam de estar ali com aquele contato mesmo com o jornalismo esportivo de uma maneira geral. Então, assim, hoje as pessoas elas assistem programa hoje, me corrija se eu estiver errado, mas hoje nós temos programas esportivos que duram até meia-noite ou até depois disso, né? E tem público, tem telespectadores, as pessoas gostam de assistir, as pessoas gostam de procurar sobre, né? Cláudio, o meu pai, eu digo assim que ele é o maior culpado por hoje eu estar no jornalismo esportivo, porque meu pai é o cara, é torcedor do Flamengo, sabe, alucinado, torce realmente só Flamengo, sempre nasceu aqui, sempre morou aqui em Fortaleza, né, e é alucinado pelo Flamengo. E cara, ele assiste basquete, ele assiste natação, ele assiste ginástica, ele assiste qualquer coisa relacionada ao Flamengo, seja na Flá TV, seja nos canais fechados, enfim, ele é apaixonado pelo Flamengo, pelo clube de regatas do Flamengo, né? Então, ele é uma grande inspiração porque ele sempre assiste programa de esporte, né? Meu padrasto também, que mora na Bahia, é outro também que quando está em casa sempre assiste algum programa de esporte e acaba que eu também, até mesmo quando eu chego de um jogo, eu vou assistir algum programa de esporte para Sim, ver o que estão falando. Então, é exatamente. realmente muito, assim, até fico brincando, né, com as pessoas que não são dentro do jornal esportivo, que eu trabalho com o lazer delas, né? Sim, A gente trabalha exatamente. com o lazer delas. E quanto para eles é entretenimento, é lazer, para mim é trabalho. Às vezes Exatamente. pode ficar um pouco saturado? Pode, né? Porque às vezes o que era meu lazer, hoje é meu trabalho. Então isso é muito Exatamente. misturado. Tem dia que também, assim, tem domingo que não tem jogo de Ceará e Fortaleza, às vezes eu agradeço. Ufa, graças a Deus hoje é um domingo Dá um que eu vou descansinho a poder ficar mais, né? tranquilo, né? Minha esposa não vai reclamar que eu estou assistindo o jogo. Então, é um domingo sem futebol, porque faz parte da gente ter que assistir os jogos, ter que Sim, entender, sim. né? Saber tudo direitinho.
Mas a gente acaba gostando, né? À toa que eu estou, né, nessa profissão para isso. Apesar de ter sempre os seus lados negativos, como Sim, tudo sim, na assim vida. como tudo, né? Mas é um público realmente muito grande, muito especialista naquilo, né? A gente tem a nossa opinião. E o que Sim, tem sim. de discordância da nossa opinião é gigantesca, né? Exatamente, Cada um exatamente. se acha o jornalista Exatamente. esportivo como, Se como tornou um... até uma profissão um pouco perigosa, né? É, Desculpa te cortar, mas é sim, porque as pessoas hoje em dia, se elas não concordarem com o seu ponto de vista, elas já falam que essa pessoa está ganhando para falar isso, ou né? então acha que torce para o time A, torce para o É, time B, e na exatamente, verdade, assim, exatamente. eu posso te dizer, Cláudio, que 99% dos jornalistas que eu conheço, esportivos, que trabalham com esporte e que emitem a opinião, eles não torcem para time. Claro, pode torcer para time A ou time B, né? Quando era adolescente e tal, mas na Sim, sim. profissão, a gente quer, gente, que o nosso estado seja cada vez mais valorizado, a nossa Exatamente, cidade seja cada vez exatamente. A mais ideia é essa, valorizada. né? Não tem essa. Tem alguns jornalistas que já assumem o time, que está tudo bem. Mas, assim, a grande parte não assume porque ainda eu acho que não tem a maturidade ainda da sociedade para entender que quando eu estou no meu trabalho, eu não me importo se o meu time do meu coração perdeu ou, tipo assim, né, ganhou e etc. Eu não vou ser tendencioso. A gente Sim, quer sim, que o exatamente. nosso estado seja sempre em evidência. É aquela questão do profissionalismo, né? Exatamente, Por exatamente. exemplo, entre Ceará e Fortaleza, que aqui no Ceará é a grande rivalidade, mesmo se você torcesse para um desses dois clubes, você gostaria de que os dois estivessem bem, né? Cara, A ideia é essa. não tem um jornalista esportivo, pode perguntar, pode ser para mim, para qualquer outra pessoa, que gosta de cobrir Série D ou Série C. Sim, exatamente. Temos clubes na Série C e Série D, claro, né? O próprio Floresta na Série C, o Ferroviário, o Maracanã, o Horizonte, o Iguatu, que estão na Série D. Claro, a gente quer que eles subam. A gente estava Exatamente. torcendo o Ferroviário querendo subir para a Série C, o Floresta para a Série B, sabe? Porque a gente quer cada vez Exatamente. mais visibilidade. Imagine se a gente tivesse todos os nossos representantes, né, Ceará e Fortaleza na Série A e Seria os outros na Série perfeito. B. Pô, Exatamente, ou o tanto exatamente. de oportunidade de emprego que poderia ter, Exatamente, não só de exatamente. jornalismo esportivo, mas para as pessoas de transmissões, né, Exatamente. que envolve caminhão, envolve auxiliar, e etc. A Exatamente. economia que gira gira em torno do estádio. Isso é bom para todo mundo. O turismo, Exatamente. até que vem times de outros cantos para conhecer Exatamente. a cidade. É uma coisa que, sabe, não tem sentido nenhum a gente querer que o nosso time, por mais que eu tenha alguma preferência na minha adolescência, né, ou na minha infância, por algum time, torcer pelo outro, porque não faz sentido. Isso pelo menos na minha Exatamente. cabeça, isso é Exatamente. incoerente. Não, eu penso também completamente igual a você. E assim, a relevância também que isso traz para o futebol cearense, né? Sim, Você ter clubes como que já teve uma grande relevância, ainda hoje o tem, apesar de estarem em uma série um pouco abaixo, como a questão do Ferroviário, do sim. Iguatu, são grandes clubes, sim. São clubes que são conhecidos aqui no Ceará, são clubes que têm sim uma leva de torcedores muito grande. Só que, infelizmente, achou numa situação não tão boa assim, mas a gente espera que, obviamente, isso melhore bastante, né? Não, com certeza. E igual a sua formação em jornalismo é pela Unifor, né? Pela Isso. Universidade de Fortaleza. É, a gente até estava conversando um pouco antes das câmeras rodarem aqui sobre essa questão de como é que atua um jornalista esportivo, como é que acontece a formação, em quem hoje quer ser um jornalista esportivo. Você me falou que não precisa de uma credencial especificamente, né? Você mesmo está atrás agora, atualmente, da sua especialização, né? Você me falou que quer fazer a sua pós. Então, assim, hoje uma pessoa que está formada em jornalismo, ela já pode atuar como jornalista esportivo e ela não precisa de uma credencial especificamente, né? Assim, tem algumas empresas que exigem, né, a sua Isso. formação acadêmica para que você possa trabalhar nelas, né? Mas, por exemplo, hoje temos muitas mídias alternativas no qual as pessoas ainda estão se formando ou ainda nem entraram no jornalismo, né, no curso de comunicação social ou no curso de jornalismo, e já exercem essa profissão de jornalista esportivo. Então, elas vão acabando se aperfeiçoando. Foi o que eu lhe falei até nos bastidores, né? A gente tem que ser especialista de entender, né? Sim. Claro, é sempre óbvio, né, e coerente, a gente é sempre atrás de educação, de se especializar, né, de sempre estar com esse conhecimento, mas o jornalismo, seja por esportivo ou para qualquer outra área, não precisa do diploma, né, mas algumas empresas ainda pedem, né, e eu acho que é o correto, né, dessa Sim, forma, assim, sim. apesar de não concordar de não ter o diploma, mas não é também uma barreira, né, conheço pessoas que não são jornalistas esportivas, né, de faculdade e que são Excelente, né? excepcionais, são como se fosse formadas, né? Só não Sim, tem sim. realmente o diploma, mas isso não quer dizer nada, apesar de que eu acho que deveria ter, né, essa formação, porque na faculdade a gente aprende inúmeras outras coisas, né? Sim, sim. Seja
pela profissão que você está, ou até mesmo pela sociedade, como se comportar É aquela todo. questão do encontro do conhecimento prático com o teórico, Isso, né? exatamente assim, São claro. completamente Na minha relevantes. faculdade, como eu estou no jornalismo esportivo, então 80 não, mas 70% eu não eu boto em prática do que eu aprendi, porque eu só tive uma cadeira na faculdade de jornalismo esportivo. Somente um, né? As outras 60 foram de outros vários assuntos. Que, claro, isso me preparou e me capacitou para que, caso eu saia do jornalismo esportivo, eu esteja preparado Com toda também certeza. para alguma outra área, né? Mas hoje, assim, uma pessoa que quer ser jornalista esportiva, aconselho, né, buscar o conhecimento, tudo Sim, direitinho sim, para ter, totalmente. né, todo esse aparato por fora, mas você já pode ir. Eu, quando eu estava ainda no meu primeiro estágio, lá na TV Unifor, onde eu me formei, eu já estava dentro de estádio cobrindo o jogo. Bacana. E já foi uma E já experiência foi uma muito experiência. A bacana, né? única credencial que eu tive que ter, né, foi junto com a PCDEC, né, que é a federação daqui dos cronistas que você paga e você entra, sabe? Mas, assim, muitos jornalistas não são formados e acompanham o jogo. Legal demais. Mas não impede, mas você tem que ter essa parte dessa credencial que Sim, você sim. acaba se, né, pagando. Eu lembro Bacana. que na época da TV Unifor não era do corpo dela, né, pagar, então eu paguei até do meu dinheiro para ter essa credencial e poder ter essa experiência que eu não me arrependo. Sim, sim. E é aquela questão que aquele investimento de carreira mesmo Sim, que você faz naquele exatamente. profissionalismo. Exatamente. Igor, muito bacana, cara, muito bacana. A gente tem muita coisa, muito mais para falar sobre Sim, o sim. jornalismo esportivo. Eu acho que essa é uma informação bacana até para quem está vendo também, até para se interessar, né, pelo Uhum. jornalismo, porque eu conheço muitas pessoas que seriam ótimos jornalistas esportivos, né, Sim. que hoje pediria muito. Aqui no Ceará, essa questão do jornalismo esportivo, ele é muito cultural, né? Nós É. temos programas de grande nome, como você mesmo já citou, o programa do Antero, o próprio Globo Esporte, é muito cultural aqui no Ceará, muito cultural. Tem o famoso do Olhudeiro também Sim, teve, né, infelizmente. E é muito cultural, cara. Os programas sim. esportivos aqui no Ceará, em Fortaleza, no Nordeste no geral, são programas extremamente excepcionais. Tem um grande público e muita Sim, sim. né, para falar sobre o esporte no geral nordestino. Mas, Igor, agora eu gostaria de falar com você sobre o nosso tema, né, sobre o Certo. nosso tão grandioso tema aqui, que foi um evento novo, né, um formato novo, que é para falar sobre o Mundial de Clubes, sobre a Copa de Clubes, né, da FIFA. E primeiro eu gostaria de falar com você sobre um paralelo entre o que era o Mundial antes e o que é o Mundial atualmente. Nós tivemos aí várias ramificações desse torneio, né, desse torneio mundial de clubes. Era um antes de 2000, se tornou outro depois de 2000 e agora se formalizou a Copa, né, de clubes, né, o Super Mundial de Clubes, né. E aí eu gostaria que você falasse só um pouco como era antes de 2000, né, que se eu não me engano teve até uma outra ramificação antes de 2000, né, teve algumas mudanças também. E aí, depois de 2000, se tornou um outro torneio, e aí agora, em 2025, nós tivemos o primeiro Super Mundial de Clubes, que hoje, né, dizem que é o verdadeiro Mundial, né? Fala um pouco sobre isso também. Então, né, eu sou de 97, né, então eu comecei a assistir futebol mais ou menos ali 2002, 2003, né, e assim, comparando o Mundial que teve neste ano, né, de 2025 com os antecessores, né, os antigos, eu acho que agora encontraram a fórmula perfeita, né, que foi com um esquema de Copa do Mundo, Isso, né, Copa do exatamente. Mundo de seleções, fizeram a Copa do Mundo de clubes, porque os antigos, acabava que era sempre no meio da temporada para os times europeus, né? Os nossos times brasileiros, sul-americanos estavam no final de temporada e acabavam que eles também não davam tanta importância, os europeus, né? No caso, porque estavam no meio da temporada deles, eles estavam focados nos campeonatos, né, locais dele e também nos continentais, né, dali da região, a Champions, etc. E até dar uma descansada, porque era no período de férias ali também, né? Exatamente. Se bem que neste agora de 2025, né, em Também é nas diante, férias deles, né? também nas férias deles e no final. Então, assim, pode ter muitos jogadores que não querem nem jogar, né, mas está lá no Sim. contrato, tem que jogar. Mas eu acredito que uma visibilidade que é uma Copa do Mundo dessa, misturando várias nações, etc., eu acho que tem tudo para os próprios europeus também olharem com os outros olhos, Sim, né? sim. Então, assim, eu acredito que a FIFA acertou nessa fórmula. Os antigos, né, admito que não me atraía muito, assim, porque era no final do ano, já tinha acabado os nossos campeonatos, era no meio do campeonato europeu, a gente sabe da diferença de futebol, né, do futebol sul-americano para o europeu em questão de Vamos forma falar sobre isso tática. também, que é importante, né? Exatamente. Então, assim, eu particularmente, claro, a gente ficava na expectativa, mas a gente sabia que não iria dar muito certo, que, por exemplo, não é à toa que o último demorou, né, para a gente ter um campeão
brasileiro no Mundial antigo, né? E depois dessa vitória do Botafogo contra o PSG, o último tinha sido o Corinthians contra Em o Chelsea. 2012, se eu não me engano. Exatamente. Num jogo Então, belíssimo assim, que eu assisti pois também. então assim, foi muito bom, mas a gente sabia que emocionante. já vimos, né, o próprio Atlético Mineiro caindo para o Raja Casablanca, nem indo para a final. Então era uma O coisa próprio muito Flamengo assim. também recentemente, né? Exatamente, o próprio Flamengo. Então assim, eu acho que essa nova fórmula deu uma nova perspectiva e possibilidades de outros times, né, sem ser brasileiros, até outros de outros continentes, chegarem mais longe. No final, acaba que o europeu sempre sobressai, né, na toa que foi o deste ano de 2025. Mas os antigos acabava que era muito nessa, né, claro, teve o São Paulo em 2006, que fez, né, uma campanha gigantesca, com aquela defesa emblemática do Rogério Ceni, da falta do Gerrard. Teve também a grande vitória do Internacional em cima do Barcelona, de Messi, Ronaldinho, Eto'o, né? Enfim, mas a gente vê que são pontos fora da curva, né? Assim, que são poucos. E eu acredito que neste formato a gente possa ver mais Fluminenses, como foi esse ano, do que os antigos que a gente via que quando chegava um brasileiro ou então outro time era uma raridade. Exatamente. E assim, você falando sobre isso, vale a pena a gente pontuar, pelo menos a visão que eu tive daqui do Ceará foi essa, né, com amigos meus e até mesmo pelo público da internet, né. Hoje nós temos a internet que ela facilita muita coisa, essa conexão, né, entre as torcidas, entre os jogadores, entre as pessoas que são amantes do esporte no geral. E eu vi muita repulsa inicialmente, antes do torneio começar. Essa foi a visão que eu tive, eu não sei se você teve essa mesma visão. Sim, também tive. Mas antes do torneio, de fato, começar, né, o Super Mundial de Clubes, eu vi muita gente, poxa, agora que a FIFA acabou de vez com as chances dos brasileiros de ser campeão de um torneio. Poxa, nesse formato eu não vou nem assistir. Poxa, e tudo mais. Só que quando começou o campeonato, os amantes de esporte mesmo pararam para pensar, não, calma aí, esse torneio aqui realmente é outra coisa. Tá muito bom, né? O negócio tá muito bem organizado. Na verdade, eu acho que não teve uma grande empolgação do pessoal, porque não sabia como é que ia ser, né? Sim, tanto exatamente. formato, E aquela jogos, coisa nova, né? aquela coisa nova. Então, assim, como também não tinha, pelo menos aqui eu digo, né? Pelo menos a minha bolha não estava tão empolgada. A gente sabia que queria ter a parada. Na verdade, eu estava mais preocupado com o que a gente iria fazer sem Ceará e Fortaleza durante um mês do que propriamente com o Mundial de Clubes. Mas quando começou, eu vi até outras pessoas que não gostam de futebol se interessar. Exatamente. Porque era aquele clima de Copa do Mundo, né? Por mais que tivesse só Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras, era o Brasil ali, né? Ela estava levando a nossa bandeira. Isso fez com que até outras pessoas que nem torcessem esses clubes torcessem para eles, porque queriam que o Brasil fosse bem, né, no Mundial. Exemplo, teve Botafogo e PSG, né? Minha esposa, que só sabe que a bola realmente é redonda, porque eu assisto o jogo, porque ela não entende nada de futebol, ela olhou eu assistindo o jogo, o Botafogo tá enfrentando o PSG. Que jogo é esse? Eu falei, aí fui explicar, ela, caramba, legal. Ela foi começar a se interessar, a ver mais. Aí viu o Fluminense, como é que foi e tal, tipo assim, né, a própria mobilização daqui da cidade de Fortaleza, né, das torcidas, né, de Fluminense, de Flamengo, né, de Botafogo e de Palmeiras, os próprios torcedores em sexta-feira à tarde, terça-feira à tarde, indo para algum canto, né, para assistir. Então, eu teve essa mobilidade que acabou sendo uma coisa legal. Antes, realmente, não teve nenhuma expectativa, mas durante, foi clima de Copa do Mundo. E, assim, só pontuando isso que você falou, é essa a essência do esporte, né? É justamente a gente ter visto a união do povo brasileiro, digamos assim, pelo menos até certo ponto, né? A gente viu a união do povo brasileiro na torcida desses clubes, né? Exatamente. E as pessoas indo poxa, vamos se reunir aqui para assistir o jogo do Palmeiras, do Botafogo. Então, assim, foram jogos excepcionais, né? Daqui a pouco vamos falar sobre isso, porque é muita coisa mesmo. Mas, enfim, se tratando sobre isso, né, nós tivemos aí vários clubes brasileiros já campeões do Mundial, né, no formato anterior. E nesse novo formato, né, a gente também vai falar um pouco mais profundo sobre isso um pouco mais pra frente, mas sobre esse novo formato, você acha realmente que tem como um clube brasileiro chegar a ser campeão nesse novo formato? Ou, de fato, dificultou um pouquinho mais? Eu acho que sim, ainda mais depois do que o Fluminense fez esse ano, né? Porque o Fluminense, dos 4 que foram, é o que tinha o menor poder de investimento e é que foi o menos desacreditado, né? O que não tinha expectativa nenhuma. Tinha muita expectativa no Flamengo e no Palmeiras. Se eu não me engano, por conta até da troca do técnico também. Exatamente. E porque o Renato Gaúcho também é um técnico extremamente copeiro, né? Um cara que domina o vestiário, né? Já vimos isso no Grêmio, né? Enfim, e o Renato Gaúcho sabe também como fazer e motivar seus jogadores. E o Fluminense se aproveitou das oportunidades que coube a ele e foi seguindo, como até o próprio Renato Gaúcho falou que o Fluminense era o patinho feio, né, do Mundial,
quando Ele foi tem essas enfrentar. declarações que são sempre muito então, boas. assim, né? ele foi indo, ele sabe também fazer, né, toda a jogada e etc. E o Fluminense foi indo. E eu acredito que sim, nas edições futuras, um brasileiro pode sim chegar à final, porque já vão saber como é que é, né, já está preparado, já Exatamente. vai ver como, enfim, o próprio Fluminense. A gente viu aí que o próprio Fluminense, mesmo sendo a primeira edição, já mostrou, né, do que se pode fazer. Claro, os europeus podem começar a olhar os brasileiros com outros olhos na próxima Exatamente. edição, por E eu conta tenho certeza que do que o vão. Fluminense fez, mas isso também não pode frear a preparação dos brasileiros para chegar mais Sim, longe. sim, E dá sim, certo. Eu exatamente. acredito que sim, tem tudo Cara, para bacana, chegar lá. bacana. E antes da gente ir agora para as tabelas, eu queria falar com você só sobre como é que está o sistema de pontuação para que esses clubes possam participar desse Mundial. Por quê? Porque no formato anteriores, você teria que ser campeão, né, da Isso. Libertadores aqui para os sul-americanos, para os europeus a Champions League e vice-versa para cada continente do mundo. Mas hoje esse sistema mudou um pouco, né, porque nós temos aí um sistema de Copa do Mundo hoje, né, uma estrutura que acopla, se eu não me engano, são 24 clubes? Isso. 24 clubes no total. Então, assim, de onde foi que vem esses clubes, né? Porque vai ser a cada 4 anos agora, e aí cada ano vai ter Eu os acho que seus são clubes 36, ali. não? São 36? Não, 32, desculpa. 32, 32, que é o mesmo da Copa do Mundo. Isso, exatamente, Quatro exatamente. pro chave e vai até o Isso, exatamente. H. São 8 grupos, né? 8 grupos Isso, de 4, exatamente, são exatamente. 32. Desculpa. Mesma coisa da Copa do Mundo. O sistema, né, é porque são os campeões. Os campeões continuam indo, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil, né, o Flamengo foi campeão 2 vezes. Então, acabou tendo esse espaço para os outros times da Argentina, né, no caso o Boca e o River, se fossem classificados pelo ranking, né, porque de fato Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Flamengo foram campeões nas últimas 5 edições da Libertadores, mas River e Boca não foram, e foram para lá, né, e foram pro jogo, no caso só o Boca, desculpa, estou lembrando aqui, só o Boca. Então, acaba tendo esse ranking, né, que pela Conmebol, eu não lembro aqui de cabeça qual é a faixa de corte, mas tem esse ranking, mesma coisa da UEFA, né, para dar Champions League, né, à toa que tivemos lá, né, Borussia Dortmund, que não foi campeão da Champions, mas foi vice, chegou lá Porque por conta participou, do se eu não me engano, de ranking. 2 finais, né? Exatamente, a própria Juventus, da mesma forma, né, o próprio Atlético de Madrid, né, você vê mesmo, na última temporada o Barcelona fez o que fez, né, sendo campeão e etc., mas não conseguiu estar lá, por conta do ranking, porque realmente estava muito abaixo no ranking. E os outros times já estavam mais, então, sistema de corte é realmente por ser campeão, por chegar às finais e também pelo ranking. Se você tiver com a pontuação correta, você entra, para suprir, né, E essa pontuação, se eu não me engano, ela acontece a cada fase que você passa? Isso, a cada fase que você passa. Se você passa da fase de grupo, seja da Libertadores, da Champions, né, da CONCACAF, etc., você vai somando rankings. E, claro, como vai ter de 4 em 4 anos, então é um ranking de 4 anos, Isso, né? Você tem que ter uma um apurado de 4 consistência. anos, Isso, né? exatamente. Você, para estar lá, você não necessariamente precisa ser campeão. Você tem que manter uma regularidade, né, de estar sempre nas fases decisivas, que você acaba indo, acaba sendo premiado para isso também, e pode acabar ganhando do atual campeão, né, do ano, seja da Champions ou da Libertadores. A magia do futebol é Exatamente. essa, né? Nós tivemos jogos que a gente vai falar também um pouquinho já, que teve essa de... Aqui a gente tem a mania de falar que é uma zebra, mas é futebol. Sim, sim. Futebol, né? Futebol é 11 contra 11 e está ali. Mas uma coisa que você falou que é interessante, a última coisa que eu queria pontuar aqui, é justamente sobre essa questão, né? Que você hoje tem clubes que você vai obrigar esses clubes a se tornarem, de fato, clubes durante 4 anos para que você chegue numa pontuação correta para que você vise o Mundial de Clubes, né? Porque a premiação não é nada de desagradável, né? O dinheiro que eles recebem por Exatamente, passar de fase, então isso pode fazer parte até do planejamento financeiro para ter uma nova janela, né, de oportunidade de contratação, até mesmo para algum time, né, se consolidar ainda mais no mercado e etc. Exatamente. Vamos lá então conversar aí sobre a tabela A e B da fase de grupos, né? Grupo A e Grupo B. Aqui no Grupo A nós temos Palmeiras, Inter Miami, que vamos falar sobre também, que é um time de um jogador que eu sei que você gosta. Sim. O Porto e o Al-Ahly. Você acha que teve alguma surpresa o Palmeiras ter passado em primeiro nesse grupo? Não. Quando eu já vi a tabela, né, eu imaginava que o Palmeiras tinha condições sim de ser o primeiro. O que me surpreendeu foi o Al-Ahly ficar em quarto. O que me surpreendeu, porque ele já vinha chegando sempre no Mundial antigo, nas fases finais. Sim. É o Real Madrid da África, né? Tipo assim, é um time extremamente vitorioso, extremamente rico,
com alguns jogadores conhecidos, e ficar atrás de Inter Miami e Porto me surpreendeu. Assim, eu achava que realmente ele poderia se classificar em segundo. E Fez aí, péssimas partidas ao Al-Ahly, né? fez péssimas partidas, mas assim, não era para ter feito, porque de fato Sim, teve a sim. troca de treinador, né? O treinador que estreou na competição era um treinador novo, então isso interferiu muito, mas assim, o time é conhecido como o Real Madrid da África, né? Então você se espera que esse time vá Exatamente. longe, né? Pelo aporte financeiro. Mas o Palmeiras, né, eu já esperava que poderia sim passar em primeiro. O Inter Miami em segundo, aí sim me surpreendeu, né? Porque foi um time convidado, né, pela UEFA ou pela FIFA para fazer parte da competição. Claro, muito por conta do Messi, Suárez, né, o Messi e seus amigos, mas mostrou que tem futebol ainda para gastar, sim, né? exatamente, E o Porto, exatamente. para mim, tá tranquilo, porque também, pelo que eu assisto pouco jogo do futebol português, mas a gente sempre fica acompanhando, porque tem muito Sim, sim, brasileiro lá, né, e exatamente. etc. É sempre uma porta, né, Benfica e Sim, Porto, para exatamente, jogadores exatamente. brasileiros ingressarem no mercado europeu. Então, o Porto já vinha fazendo uma temporada mequetrefe, assim, média, então não esperava muito do Porto. Eu não Esperava assim, né, que o Al-Ahly estivesse melhor, né? melhor, até porque ficou na mesma Sim. pontuação do Porto, mas levou um gol a mais, né? Então isso acaba deixando ele em último. Isso, exatamente. E eu não sei se você até ficou sabendo do contexto também, mas durante essa fase de grupo, durante os jogos da fase de grupo do grupo A, aconteceu meio que uma confusãozinha na internet entre brasileiros e portugueses que ficou Sim. nessa, né? Tipo, poxa, o Porto não se classificou num grupo que tinha Inter Miami, Al-Ahly e Palmeiras. Em que posição do Campeonato Brasileiro o Porto ficaria? E aí os Portos ficaram, não, o Porto seria um campeão e o brasileiro, tipo, não, mas se o Palmeiras estivesse no Campeonato Português, o Palmeiras estaria entre os quatro, pelo menos, né? Exatamente. E o Porto, né, já jogou oitavas de Champions, né? Já foi campeão, Exatamente, etc. Enfim. exatamente. Porto Mas, tem cultura também mas no é como futebol. diz aquele meme do Carlos Alberto, né? Vamos falar de nível técnico, né? Vamos falar de nível Esse técnico. meme se Tá tornou aí, uma realidade tá nesse Super aí. O Mundial, né? Porto, que é o Porto, né? Enfim, mas tá aí. Mas é Exatamente. por isso que eu acredito que nossos times brasileiros, né, têm condições sim de Sim, chegar cada sim. vez mais longe. E agora o grupo B, que aí sim é um grupo que era tido como o grupo da morte, né? Porque nós temos aí o Paris Saint-Germain, o atual campeão da Champions, o Sim. Botafogo, um grande clube, né? Aqui brasileiro, que está num momento incrível também. E o Atlético de Madrid também, que é o Atlético de Madrid, né? Um clube espanhol gigante que não tem muito o que falar. E aí nós temos o Seattle Sounders, que é um clube, se eu não me engano, americano. Isso. E teve até muita coisa a respeito desse clube, né, durante o Mundial. Mas assim, vamos falar um pouquinho sobre esse clube, sobre esse grupo também, porque foi um grupo aí de surpresas, entre aspas, né, surpresas para os europeus, né? Porque o Atlético de Madrid ficou de fora, né? E aí nós É, tivemos o Botafogo passando em segundo aí. olhando assim, realmente surpreende o Botafogo ter passado, porque quando a gente vê Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, puxa o histórico recente de competições e de Exatamente. jogadores, o Botafogo realmente estava um degrau abaixo. Né? Então surpreende sim o Botafogo ter passado em segundo. Surpreenderia ainda mais se tivesse passado em primeiro. Sim, e Né? que Por causa, por teve exemplo, que condições, teve né? Que teve condições, condições, porque ganhou do exatamente. primeiro, que é o Paris Isso, Saint-Germain, né? Ganhou de 1 a exatamente. 0 do PSG. O Seattle, né, não surpreende, está em último, até porque tem as suas peculiaridades, né, do futebol americano, né, do futebol dele, sem ser o futebol americano em si, né, o soccer, como eles chamam. Exatamente. Então, só realmente o Inter Miami, que é um ponto fora da curva por conta do Messi e companhia. Mas o Seattle realmente está onde deveria estar, porque, enfim, não surpreendeu. O Atlético de Madrid, eu acho que foi muito daquele pensamento que, cara, tô final de temporada, sabe, o Nós Campeonato percebemos isso Espanhol, nos jogos, tipo né? assim, então, jogando meio-dia num calor, então os caras, assim, não estavam com sangue nos olhos para passar Sim, de sim. fase, assim, não estava Exatamente. também muito empolgado por essa competição. Exatamente. Foi aquele futebol um pouco abaixo também do, Exatamente. do O próprio. PSG de ressaca, né, por conta da conquista da Champions e para se provar que também, né, não é só o melhor time da Europa, mas também o melhor time do mundo, né? Então, mesmo com o time reserva, é uma seleção e o Luiz Henrique faz um belo trabalho Sim, no sim. Paris É Saint-Germain espetacular o que o e o Luiz Henrique está Botafogo se fazendo. aproveitou disso, né? O Botafogo, por mais que tenha perdido para o Atlético de Madrid com o gol do Griezmann no finalzinho do jogo, que estava segurando até o final, mas Sim, ganhou do sim. PSG, que é isso que Sim, importa. sim, Tipo assim, para sim. eles, né? Pô, eu ganhei do campeão, pô. Né? Foi Tipo uma assim, ou mensagem. E eu ganhei outra. do vice-campeão, né, e do campeão da Champions, né? Então, Sim. tipo assim, E foi uma mensagem para o mundo, por quê? Porque até então o PSG era visto como um time praticamente imbatível, imbatível, né? exatamente. Então, Renato Imbatível. Paiva fechou a casinha ali, aproveitou a oportunidade com o Exatamente. Igor Jesus Exatamente. e o Botafogo se aproveitou e foi-se embora. Vamos passar para o grupo C agora. Benfica, Bayern de Munique, Boca Juniors e Auckland City.
No caso aí, eu acho que surpreendeu um pouco o Benfica passar em primeiro. Com certeza. Né? Não, com certeza. E o Bahia também, né, foi bem espertinho, porque também no último jogo contra o Benfica já sabia que estava classificado, queria poupar alguns Isso. jogadores, acabou perdendo. Mas com certeza o Benfica passar em primeiro surpreendeu todo mundo. Né? Não é à toa que não teve nenhum time né, na Copa do Mundo que teve 100% de aproveitamento, porque sempre Sim. alguém tirou o pé, né? Exatamente. Principalmente os europeus. Né? O Auckland City, né, tem, assim como o Seattle, tem suas peculiaridades, né? O Auckland, Exatamente. inclusive, eu li uma matéria que o goleiro do Auckland, que levou de 10-0 do Bahia, também fazia outro trabalho além de jogar bola. Então, tipo assim, então é um país que está em formação nesse esporte, né? Exatamente. O Boca podia se esperar, né? Ele está na terceira colocação, pelo nível técnico que ele apresenta até em Sul-Americana e Libertadores. Exatamente. O Boca não está muito bem, né, no futebol há uns sul-americano. 3 anos que o Boca vem decaindo assim, pelo que é o Boca Juniors, né? Exatamente. E o Bahia realmente foi a grande surpresa desse grupo de ficar em segundo, porque a gente sabe que ele tem totais condições de ser primeiro, sim. né? E não, eu achava que o Bahia ia brigar pelo título também. Exatamente. Né? E assim, acabou que a chave do Bahia, quando a gente for ver lá mais para frente o lado da chave do Bahia, acabou que ficou um pouco mais complicado, né? Porque se ele tivesse ficado em primeiro, ele poderia ter ido até mais longe. Poderia ter mais longe, exatamente. E assim, ter beliscado o título também, porque o Bahia tem time para isso, né? Exatamente. E assim, a consequência do Bayern ter ficado em segundo foi o pecado para o Flamengo, né? Porque surpreende o Flamengo estar em primeiro no grupo D. Já falando do grupo D, né? Ficando em primeiro no grupo D. E aí o Flamengo foi penalizado por ser primeiro por enfrentar o Bayern. Porque o comum seria Flamengo e Benfica. E aí poderia ter... Né, uma casinha a mais avançada na Copa do Mundo. Mas eu acho que foi até um tiro no pé, né? Não, pois é, porque assim, o Bayern tirou o pé, perdeu para o Benfica e ficou em segundo. Quem sabe o Flamengo também, claro, teve a grande vitória em cima do Chelsea, de virada e etc. e tudo. Mas vamos supor que tivesse perdido para o Chelsea. Não teria sido uma coisa ruim. Porque teria ficado em segundo e teria pegado o Benfica. Seria até uma estratégia, poderia ter sido uma estratégia do próprio Felipe Luiz também. Mas quem iria acreditar, né? Que o Bayern iria perder para o Benfica na última rodada, né? O Flamengo fez a parte dele, surpreendeu todo mundo. E outra é uma questão cultural também, o Flamengo ganhar do Chelsea, porque é aquela questão de colocar os europeus para trás. Os ingleses na roda e tal, né? O Chelsea, né, foi campeão da Conference League, então a gente já sabia que era um time também muito forte, né? Surpreendeu também ter ficado em segundo, porque é a mesma coisa do grupo C, né? Era para ser Chelsea, Flamengo e Benfica, ou Bayern e Benfica, né? Na ordem. Então o Flamengo acabou surpreendendo. Comum, né? O Esperance da Tunísia também ficou onde a gente se esperava, né? Que é o time da Tunísia, que inclusive tem um atacante que é cearense, lá da Messejana, que é o Rodrigo, que passou pelo Ferroviário aqui da Barra também, foi para o Juventude. E foi lá para a Tunísia, é o referência lá, o camisa 9. E o Los Angeles FC também, mesma coisa do Auckland City, né? Que realmente dos americanos só o Inter Miami que sobressaiu. Vamos pro próximo então, para o grupo E, a Inter, Monterrey, River Plate e esse time que é complicado até... Uraia Red. Uraia Red. O Uraia Red Diamonds. Tem alguns times que é um pouco complicado a pronúncia mesmo. O do grupo F aqui, o Mamelodi, eu demorei também para falar. Do grupo E, a Inter, né, fez o papel dela, não me surpreendeu de ter ficado que era normal, em primeira, né, que era normal, isso aí, tranquilo. Aí a segunda colocação ia ficar muito pelo Monterrey e pelo River Plate, né? Exatamente. O River Plate já tinha acabado esquecendo que o River Plate estava aí também, porque eu lembrava só do Boca, mas o River Plate também, assim como o Boca, não está mesmo tão bem, com o retorno do Galhardo, né, na comissão técnica, né? Como técnico também não está tão bem, né? Então que a gente vê nos jogos também da Libertadores e Sula. Então o Monterrey, com toda a sua experiência, né, de Sérgio Ramos atrás, e até mesmo o John Kennedy, ex-Fluminense, que está retornando, quem sabe, para o Fluminense, então aproveitou e ficou em segundo e passou tranquilo. Apesar de que Monterrey e o jogo do River foi até um jogo interessante de se assistir. E o Royal Reds também, mesma coisa, não surpreendeu, iria surtir tanto efeito nem assim, ameaçou e também nem criou grandes expectativas. Bacana. E no grupo F nós temos o Borussia, o Fluminense, que aí é interessante, o Mamelodi e o Sun, né? O Fluminense soube jogar essa Copa, que a gente falou de estratégia. O Renato Gaúcho contra o Mamelodi decidiu se defender. Ele poderia ter vencido o jogo, poderia, mas todo mundo falou, passou em segundo e tal. Ele escolheu, ótimo, ele já estava pensando na chave, porque o Renato Gaúcho, como é um técnico extremamente copeiro, ele sabe que você ficar em segundo, às vezes, não é ruim. Exatamente. Então, assim, o jogo contra o Borussia, né, eu tinha uma expectativa muito grande do Fluminense mostrar um futebol até melhor, mas foi tranquilo, quando o Mamelodi também soube se defender, e contra o Santos também fez a parte dele. Então, o Fluminense ficou onde deveria estar. Exatamente. E chegou onde chegou. O Borussia, realmente, porque
europeu aí acabou se sobressaindo em relação aos outros, aproveitou. O Mamelodi foi uma surpresa positiva, porque é um time da África do Sul, né, que a gente não conhecia, pelo menos algumas pessoas assim, né, mundialmente acabou conhecendo, e o Sun também está onde deveria estar, porque não surpreendeu também. Sim. Bacana, bacana. E assim, o Fluminense, ele teve uma grande repercussão também, até no sentido dessa técnica justamente do Renato Gaúcho de saber jogar realmente uma Copa, cara. Sim, Porque não, você jogar um torneio brasileiro é completamente diferente de você, de fato, jogar uma Copa, né? Não, E você ser um técnico que tem toda essa visão, porque assim, eu acho que isso vai muito dos técnicos sul-americanos também. Sim, Eu sim. acho que os técnicos europeus, eles não veem tanto essa diferença de estratégia, Sim. de jogar, por exemplo, uma Champions League do que um campeonato nacional, Sim, né? por isso que às vezes eles vão se perdendo no caminho ou não vão até longe nos campeonatos, né? Exatamente. Mas existe time copeiro, tem time que é feito só pra Copa, né? Só pra Copa. Exatamente. Só pra Copa. Podemos ir pro próximo. Obrigado. E aí vem Manchester City, Juventus. Esse grupo aí também seria um pouco complicado, principalmente por esses dois principais times, né? Exatamente. O Al Ain e o Wydad, né? O Wydad. É complicado também a pronúncia O Wydad exatamente. O Manchester City, né? O Manchester City pra mim passou tão apagado, porque ele caiu tão cedo na fase de grupo, que eu tinha esquecido que ele tinha sido o único com 100% de aproveitamento, que eu até tinha falado, né, corrigindo aqui. Porque o Manchester City, para mim, não era para ter caído pro Al Hilal, né, do caso, que era o antigo time do Neymar. Então, assim, o City, para mim, fez uma campanha totalmente apagada. Totalmente apagada, porque ele fez, né, 100% de aproveitamento, mas poderia ter ido muito mais longe. Sim, pelo técnico que tem, pelo time que tem, enfim. Não, eu vi muita gente falando que o Manchester City iria justamente brigar pelo título, exatamente. né? Então, assim, a gente vê que o futebol realmente tem essas surpresas, né? Porque o único time que foi 100% de aproveitamento caiu logo na primeira escada, né, da fase mata-mata. A Juventus fez o papel dela, se classificou em segundo, né? E o Al Ain e o Al Ahly também só mostraram seu futebol mesmo ali e se apresentaram mundialmente, mas também não fizeram tantas surpresas. A Juve também, eu não vou mentir que eu esperava um pouquinho mais da Juve também nessa Copa, mas infelizmente também não vi muita coisa. O futebol não. italiano está precisando, né, ter essa volta, né, com a volta da Inter de Milão, uma coisa boa, mas o Milan também que está muito apagado, exatamente. Né, então, mas realmente do futebol italiano a gente vê que só a Inter realmente, por causa do Inzaghi e dos seus jogadores, que sobressaiu. O Milan respirou um pouquinho, se eu não me engano, numa temporada passada jogando a Europa League, né? Só que também não... Vamos ver com o Modric agora, ver se melhora um pouco ali o time. Vamos aí pro grupo H também, que é um grupo extremamente aí, né, complicado, com o Real Madrid, o Al Hilal, o Salzburg e o Pachuca, né? Aí são nomes de times que são conhecidos, né? Obviamente, principalmente o Real Madrid. Mas assim, na minha visão também, eu não tive tanta surpresa nesse grupo, não. Também não. O Real Madrid passou em primeiro como deveria passar. Me surpreende não ter 100% de aproveitamento. Eu achava que o Real Madrid, pelo aporte que tem, por, né, os times que tem, beleza. Teve a troca de treinador, o Xabi Alonso, primeira competição. Mas, enfim, Real Madrid é Real Madrid. Exatamente. A gente se espera o melhor dele e o que não tem melhor realmente está devendo. O Al Ahly poderia brigar ali com o Salzburg, né, ali para ver quem fica na segunda colocação, mas a gente viu que o poder financeiro e alguns jogadores brasileiros fazem a diferença, né? Então o Al Ahly acabou se classificando. E foi exatamente isso que fez o Al Ahly um pouco mais longe. O Marcos Leonardo ali está morto de feliz, né? E o Salzburg e o Pachuca também fizeram o que tinham que fazer, né? Competiram. O Pachuca que nem pontuou, né? Mas o Salzburg pelo menos ali teve uns pontinhos, né? Ficou ali com um ponto atrás do Al Ahly. Bacana. Vamos lá agora para fase classificatória e as eliminatórias a partir das oitavas até a final. Então nós temos ali iniciando daquele lado ali, né? A chave da Inter contra o Fluminense, onde o Fluminense ganha de 2-0 da Inter, né? Elimina a Inter ali. E embaixo nós temos o Manchester City perdendo para o Al Hilal de 4-3. Duas surpresas, né? Exatamente. Porque se a gente fosse fazer, né, a previsão antes da competição, passava a Inter e passava o Manchester City. Exatamente. Então foram duas zebras assim, né? Porque ninguém esperava o Fluminense ganhar da Inter do jeito que ganhou, né, com um gol inclusive de um cara que passou pelo Fortaleza, o Hércules, né, que foi iluminado nessa competição. E o Al Ahly também fez o Al Hilal, né, fez uma campanha muito boa em cima um jogo muito bom em cima do Manchester City. Cara, soube jogar contra o Manchester City. Soube jogar, né? Teve várias reviravoltas, viradas, enfim. Foi um jogão também. E aí fez um 4-3 e ganhou no campo mesmo, né? Não foi sorte, não, foi no campo mesmo. Então,
E Foi assim, uma surpresa o muito Manchester boa. City, você percebe no jogo, nesse jogo contra o Al Hilal, pelo menos, o Manchester City estava querendo o jogo, Sim, estava sim, querendo ganhar. eles queriam, não era que no Atlético de Madrid, que a gente via que não tinha Exatamente, vontade. O Manchester City queria, exatamente. mas é O Manchester porque City o queria outro lado mesmo. também queria. Sim, não, e o Al Hilal soube se defender também, O Al porque o Manchester Hilal, City, ele caracteristicamente falando, até pelo próprio Guardiola, é um time que gosta de ter a posse de bola, é um time que exatamente. gosta de criar chance, é um time que gosta de trocar passe, que gosta Isso. de atacar mesmo, né? Tanto que você vê um jogo contra o Manchester City jogando contra qualquer outro clube, a maior posse de bola é do Manchester City, Sim, geralmente, é do Manchester City, e é o sim. Manchester City sempre para um lado da câmera, para o lado do time que está defendendo, né? Porque o É, Manchester City sempre vai estar no ataque. Então é isso aí. E exatamente. embaixo nós temos o Palmeiras e o Botafogo. Eu confesso um pouco, né, que fiquei um pouco triste com essa partida. Por quê? Porque eu gostaria que os times brasileiros não tivessem se enfrentado. Mas pelo fato de ter 4 times brasileiros, eu acho que, obviamente, em determinado momento isso É, iria acontecer. E exatamente. embaixo nós temos o Salzburg contra desculpa, o Benfica contra o Chelsea, né? Onde o Chelsea aí ganhou tranquilamente do Benfica de 4-1. O Palmeiras ou o Botafogo passando, quem passasse eu iria ficar feliz, porque teria um brasileiro. Sim, Concordo sim, com você, tenho exatamente, esse mesmo exatamente. pensamento que o seu, de que queria que os brasileiros avançassem, não tivessem se enfrentado, Exatamente. mas aconteceu e deu o Palmeiras ali, né, num golaço do Paulinho, Sim, que o Paulinho golaço, também marcante. foi muito feliz nessa competição. E o Chelsea fez o que deveria fazer mesmo, um jogo aí que durou mais de 3 horas, porque teve raio, paralisação, Exatamente. enfim, e foi para prorrogação, porque o Chelsea estava vencendo, aí o Benfica teve a paralisação, aí o Di Maria, depois da paralisação, empatou, foi para a prorrogação, aí o Exatamente. Chelsea E o Di Maria, mais uma deslanchou. vez, mostrando também seu futebol, né? Exatamente, mesmo Independente com da a idade, idade, Di Maria foi um grande exatamente. nome também dessa partida aí, pelo lado do Benfica. E aí, vindo pro lado de cá, nós temos PSG e Inter de Miami, onde o PSG ganha de 4-0 do Inter Não Miami. surpreende. Se não surpreende, tudo normal. Eu gostaria que tivesse sido um pouco menos, porque eu gosto também muito do Não, Messi, eu sou um gosto, grande fã do Messi. mas gente, era o Mas não tinha muito o PSG que contra. fazer, né? Não, Realmente. O normal Inter aí. Miami tem Foi uma. pouco. Foi pouco. Ficamos felizes que não foi mais, né? Exatamente. Mas E o nós Inter temos Miami foi uma. mais do que onde deveria ir. Não, Foi mais onde foi bastante deveria longe ir. de Miami. E assim, nós temos uma idade de média de jogadores também um pouco mais Sim, elevada, né? exatamente. Então é realmente Exatamente. muito complicado você jogar Sim, contra a sim. potência que é o PSG, né? Sim, sim. E embaixo nós temos o Flamengo e o Bahia também, que foi outro jogaço também, né? Nós tivemos um jogão aí, onde o Bahia ganha de 4-2 do Flamengo. E assim, num jogo que eu não sei você, mas eu fiquei com aquele gostinho, tipo assim, poxa, se o Flamengo tivesse cuidado mais, dava para pelo menos O ali. Flamengo primeiro perdeu para ele mesmo, porque ele É, errou e acabou proporcionando exatamente. oportunidades para um time que não Exatamente. tem como dar oportunidade. Não tem, não Então o tem. Flamengo acabou perdendo para ele mesmo, porque quando você tem o Bahia no outro lado, meu amigo, não dá para Não, perder. E não. assim, toda vida que o Flamengo tentava a reação, o Bahia ia lá e fazia outro gol. Até o Flamengo Exatamente. tentou de novo, o Bahia ia lá e fazia outro gol. Exatamente. Então, o Flamengo lutou. É o que Sim, a gente sim. brinca, né? Morreu, mas morreu atirando. Sim, Né? sim, Assim, sim. E é importante, extremamente foi uma importante. derrota, entre aspas, bonita, né? Foi uma derrota bonita Sim, sim, porque exatamente. lutou, foi atrás e tal, enfim. Mas Exatamente. aí não dá para errar contra o Bayern de Munique. Assim, erros conseguintes, né? Assim, se eu não me engano, foram Dois. quase. Foram, na verdade, 3 gols assim, tudo de falha do Exatamente. Flamengo. Poxa, o Flamengo levou um gol do meio-campista do Bahia, que eu me esqueci agora o nome dele. Kimmich. Não foi do Kimmich, foi o outro. O- Poxa, eu me esqueci o nome dele Foi agora. o 2 do Kane, aí acho que eu não tô lembrando agora outro aqui também. Pois é, se eu não me engano, dele foi até o terceiro também. Sim. Eu me esqueci o nome dele, que ele pega o chute de um pouco longe, depois da área do Sim, Rossi, que aí e foi um chute foi, que, né? assim, ninguém marcou ele, É que ninguém tava todo mundo tentou na tirar a frente do bola. Rossi. Exatamente, Sim, não, sim. foi realmente erros que contra times realmente no estilo do Bayern não tem como errar. E aí nós temos aqui o Real Madrid e a Juve, que também eu acho que não foi nenhuma surpresa. Mas foi um jogo eu sem acho que sal. exatamente, Sem foi um sal. jogo, se eu não me engano, foi um jogo que o Xabi quis testar o time, né? Ele Mas testou foi um ali uma jogo sem formação sal, né? Todo diferente. o placar foi sem sal. Exatamente, foi um jogo completamente bem morno mesmo. E aí nós temos o Borussia, e assim, a gente sabia também que o Borussia ia O passar Borussia ia aqui passar do também. Monterrey. O Borussia ia passar tranquilo. Sem nenhum Me problema. surpreende o Borussia ter tomado esse gol também, mas é porque o É. Monterrey lutou bastante Sim, também, sim, né? sim. Foi um time completamente organizado, principalmente defensivamente falando, o Monterrey defendeu muito bem também. Mas enfim, foi realmente um confronto que a gente esperava um pouco sobre isso também. E ali, novamente, a partir das quartas, nós temos Fluminense e Outra surpresa, né? Porque foram 2 surpresas e o Fluminense avançando mais uma e vez. mais uma Com o surpresa, brilho né? do Hércules, então foi outra surpresa e foi um jogo que o Renato E Gaúcho foi- foi da declaração do Patinho Feio, né? Que Sim. o outro time jorrando dinheiro
E o Fluminense, modesto ali, conseguiu vencer por 2-1. E assim, diga-se de passagem, foram 2 gols também bonitos do Hércules, né? Se eu não me Sim. engano, foram 2 gols do Hércules, Não, né? foi um gol do Hércules e um gol do Martinelli. Pronto, de isso, esquerda. um gol de Martinelli. Isso, Foram 2 um gol do gols bonitos Martinelli. e assim, jogando muito bem também contra. E Foi. foi um jogo, cara, que foi luta do Foi. começo até o final, né? Exatamente. E o outro gol eu sempre confundo do Al-Ahly, foi o do Marcos Leonardo. Sim, De cabeça. outro brasileiro também. E Exatamente, tá é jogando brasileiro. muita bola também, Marcos Leonardo. Exatamente. E nós temos aqui embaixo também o Palmeiras e o Chelsea, né? Que foi aí até foi um engraçado pecado. porque esse placar repetiu a final do Foi, Mundial, no qual o é. Palmeiras também perdeu pro Chelsea na E final. foi um pecado, assim, porque realmente o primeiro gol que o Palmeiras sofreu do Cudi Palmer foi uma falha de marcação ali, que deixou Sim. ele livre. O Palmeiras até tentou a reação, mas aí realmente, mesma coisa. O Palmeiras não errou tanto quanto o Flamengo, mas Isso, aí exatamente. o Chelsea mas foi também cirúrgico. não tem muita. Exatamente. Não dá para errar contra esses times, Exatamente. né? Não tem condições. E aqui nós temos o PSG e Bayern. Eu confesso que esse confronto eu estava esperando Sim, bastante. e porque- foi acho que um dos mais aguardados, né? Porque Sim, eram sim. os melhores times, né, até então, que a gente viu de futebol durante toda a Copa do Mundo de clubes, e se enfrentaram e fizeram um ótimo jogo. Sim, A gente viu realmente como o PSG estava endiabrado, né, Exatamente, nessa Copa do exatamente. Mundo Cara, de clubes em cima do E Bayern. assim, o Bayern, você vendo que o Bayern perdendo de 2-0, mas indo pra cima também. Exatamente, Eu gosto exatamente. muito, cara, do Kimmich, porque o Kimmich, ele é um jogador que ele não desiste em Sim, campo, né? sim. Ele era o cara que tava ali realmente colocando o time pra frente, mas realmente, infelizmente, não dava também pra jogar contra o PSG, porque é um time completamente... O Luiz Henrique tá fazendo um trabalho excelente, cara, no Sim. PSG, pois ele organiza o time desde o Donnarumma até o atacante ali, não tem como Sim. sair disso. E aí nós temos o Real Madrid 3-2 no Borussia Dortmund também. O que teve de sem sal de Real Madrid e Juventus, teve de emoção nesse Real Madrid e Borussia, né? Exatamente. Que o Real Madrid sempre teve sua vaga ali um pouco ameaçada, mas aí, com suas jovens promessas, acabou se classificando Exatamente. e indo até onde poderia realmente chegar. Porque se o Real Madrid tivesse caído nas quartas, iria surpreender todo mundo. Iria surpreender. E assim, esse jogo aí também trouxe, na minha opinião, pelo menos, foi o cheque para um brasileiro também, que é Sim. o Endrick, né? Que Exatamente. infelizmente está perdendo espaço no Real Madrid, porque tivemos aí a ascensão nesse jogo de uma nova joia do Real Madrid aí, que está sendo lapidada também, né? E aí na semifinal nós tivemos Fluminense contra o Chelsea, 2-0 o Chelsea, que aí realmente seria ainda mais surpresa de fato se o Fluminense tivesse Não, passado, com porque certeza, esse né? jogo, E eu acho que esse jogo foi de fato mais duro pro Fluminense, É, assim, né? E provou do próprio veneno, né? O João Pedro, que é da base lá de, Isso, lá de exatamente, Xerém, né? exatamente. Lá do Fluminense. Que fez o acabou, gol, escolheu fez- não comemorar exatamente, também, né? Então, E joga muita bola também. esse o João Pedro. resultado aí foi o normal, assim, pelo que a gente já esperado. esperava, porque o Fluminense já foi muito mais do que a Exatamente. gente esperava. que Mas já- assim, o Fluminense não foi de tão ruim, porque o Fluminense ganhou uma Não, bolada por conta dessas exatamente. passadas de fase, né? Sim, sim. É uma bolada de dinheiro que vai ajudar o clube também, com toda certeza. Exatamente. E do outro lado nós tivemos o PSG e o Real Madrid, que aí eu confesso... Aí eu fiquei feliz com esse placar. Porque eu Nós torcedor- ficamos um pouco... torcedor do Barcelona, né? porque- Mas assim, exatamente. agora estou sendo totalmente parcial aqui, né? Torcendo pro Barcelona. Mas eu fiquei feliz porque realmente, assim, Real Madrid sempre tem, né? Essa expectativa. Exatamente. E quando Foi pegou um o PSG, baque. bufo. Exatamente. Teve um baque aí, opa, exatamente. vamos ter que organizar aqui a Porque casinha. o Real Madrid tem esse estigma de, não, nós somos o clube europeu, nós somos a cara do futebol, mas calma aí que tem outro time aqui também que dá pra jogar contra Exatamente, foi vocês. bom. E foi um jogaço também, onde o PSG deu uma aula em campo, né? O PSG, Exatamente. o Luiz Amassou Henrique o ali, Real Madrid. exatamente, o Luiz Henrique ele ensinou o que é futebol pro Real Madrid nessa partida. E enfim, aí nós temos a final, que na minha opinião também foi uma grande Não, surpresa. foi a grande surpresa para todo mundo. Né? O PSG ter Ainda ganhado mais de pelo- 4-0. Exatamente, até pelo que o PSG fez com o Real Madrid, o que vinha fazendo, todo mundo esperava que o PSG iria ser o campeão, né? Totalmente, Não é à toa que assim, eu acho que de 20 pessoas que eu escutei, a gente brincando lá na redação, ou até mesmo com meus amigos, eu não falava PSG, uma pessoa falou Chelsea. Pois Mas é. falou Chelsea para não ir nas ondas dos outros. Exatamente. Não, porque Não, só vou no de- acreditava, no assim, do meu Deus, contra. não, só vou no contra. Exato, E o Chelsea exatamente. surpreendeu todo mundo aí. Não, e assim, a gente sabe, nós homens principalmente, né? Quando nós vamos na barbearia, tem aquele papo de barbearia. Sim. Cara, na barbearia que eu frequento, né? Dos meus barbeiros lá, são vários barbeiros, muita gente que tá lá também, era todo mundo, não, pô. Foi mais ou menos isso também. Sim. Todo mundo, não, se for a tal das bets, né? Se for Sim. pra apostar, todo mundo iria no PSG. Exatamente. E aí o meu barbeiro, que é o que corta meu cabelo mesmo, rapaz, vocês estão subestimando o Chelsea. E aí todo mundo fica, não, mas que é isso? Você apostaria no Chelsea frente ao PSG, o atual campeão. Surpreendeu pelo E futebol aí- que mostrou e porque estava com mais vontade. E Venceu quem estava com mais exatamente, vontade. exatamente. E O assim, PSG também estava com vontade. Sim, Só que sim. o Chelsea estava mais. Totalmente. E eu digo uma coisa, o Chelsea se surpreendeu, o PSG se surpreendeu
surpreendeu mais que a gente. Com Eu acho que o certeza. PSG já entrou em campo também com aquela ideia, tipo assim, não, Isso. se a gente fizer o mínimo, a gente consegue. Exatamente. E não foi bem Não, assim. O Chelsea mostrou completamente o É. contrário. Principalmente pelas suas joias, né? O Palmer também tá Isso. jogando E muita mostra bola. assim, né, que o PSG foi campeão da Champions, né, que é como se fosse a primeira divisão lá da Europa. Exatamente. Aí tem a Europa League, que é como se fosse a Sula, que é a segunda divisão, e tem a Exatamente. Conference League, né, que é como se fosse a terceira divisão, que nem tem aqui na Conmebol. E o Chelsea foi campeão dessa competição e ganhou do time Exatamente. que ganhou a Champions League. Então Exatamente. mostra que realmente, pelo menos o Chelsea está ressurgindo aí no futebol inglês Exatamente, e mostrando exatamente. toda a sua força. Exatamente. E assim, eu acho que foi uma surpresa não somente a vitória do Chelsea, mas o placar E também. como foi, exatamente. 3-0 como para foi. cima do PSG. Sim, Foi uma sim. coisa grandiosa, É. assim. Tivemos essas duas finais, né? Tanto da Champions como da Copa do Exatamente. Mundo de Clubes, com placares elásticos, que não é tão comum, né, nessa grande decisão. E assim, no mais, Igor, depois de toda essa apurada aí que a gente fez sobre o Super Mundial de Clubes, o que eu gostaria de falar com você era, que coisa boa a gente ter uma Copa de Mundial de Clubes agora. Com certeza. Um ano antes da Copa do Mundo. É mais uma coisa aí pra gente Passa ficar na mais rápido, né? espera. Passa mais rápido, não Exatamente. fica... O Criou-se entretenimento é bom. essa coisa que você falou também foi muito importante. Criou-se esse clima de Copa do Mundo um ano antes da Copa do Sim. Mundo, de fato, de seleções, né? E isso é uma coisa muito bacana. E pra quem ama futebol, cara, eu acho que isso foi justamente a melhor coisa que foi criado. Por quê? Porque além desse clima que se criou de Copa do Mundo, nós tivemos uma coisa que o amante de futebol mais quer, que é 4 jogos por dia, Sim, numa média ali, né? sim, Nós sim. tínhamos, tanto que o brasileiro tava andando na rua cantando a música do Super Mundial, né? Cara, Foi isso aí clima de Copa do Mundo, né? Aquele jogo realmente às 11, um jogo um jogo às 10, um jogo às 5 e às 10. Cara, é sensacional. Pra quem gosta de futebol, ligava a TV e tava tendo jogo. Não é à toa que quando não tava tendo mais jogo, tinha abstinência, Tava todo, né? exatamente, tava todo mundo Abstinência de jogo. triste, tava todo... E em 2026 vai ter de novo. E vai Exatamente. ser ainda mais, porque vão ser 48 seleções, vão ter Exatamente. mais jogos, vão ter mais transmissões. E E que é o amante que do futebol vai ficar Ave Maria, não sai de casa Justamente, não. era o que eu queria falar com você. Você realmente vê esse novo formato do Mundial como um novo formato que vem para ficar. Apesar de que, assim, eu sou uma pessoa que concordo que o formato antigo do Mundial de Clubes da Copa do Mundo, né, teria que ser mudado. E acertaram quando fizeram igual a Copa do Mundo de Seleções. Agora, a Copa do Mundo de Seleções mudar para 48, eu já não sei. Assim, porque por mais que possa ser legal, né, daqui a um ano, né, e tal, me arrependi de ter falado daquilo e tudo, mas eu realmente não sei, porque eu acho que está tão bem encaixadinho, Sim, já é uma coisa sim, tão bem já exatamente. tradicional. O a gente padrão já tá sabe, tão legal, sabe? né? Uma fórmula tão legal que a gente não sabe como é que vai ser com os outros, Sim, né? sim, aquele famoso, um time que tá ganhando não se muda, né? Porque assim, para você ser campeão, você tinha que fazer 7 jogos perfeitos. Agora você vai ter que fazer um pouco mais, né? Exatamente. Um pouco menos, enfim. Isso A gente vai tem que ver contar como com outras questões também, né? Preparação exatamente. física. Vai dar oportunidade para outras seleções, né? Novas Exatamente, seleções, a gente vai ver exatamente. outras culturas. Isso é legal, né? Isso aí eu não acho ruim, não. Mas assim, é porque já está tão bem encaixadinho Sim. que eu acho que para mudar, vamos ver, né? Pode Sim, ser sim. que algumas pessoas também podem ser críticas, né, dessa mudança do Mundial Antigo para o novo, de clubes, e acabou dando certo. Pode ser que na próxima vez que a gente conversar, seja informalmente, a gente fala, olha, foi legal ter mudado Sim, para sim, 48. sim, Então vamos exatamente. aguardar para ver como é que vai ser. O próximo Mundial de Clubes é em 2029? Não, 2029. 2029. O que é que você vê assim para 2029? Você acha que vai ter algum clube que vai se classificar e possa ser que surpreenda também, assim como nós tivemos o Fluminense surpreendendo bastante aqui no Brasil? Acho que Palmeiras e Flamengo acho que vão estar lá, né? Sim, Porque querendo ou não, sim. são os times mais estruturados financeiramente Exatamente. daqui do nosso país. Gostaria muito que tivesse um cearense, né? Talvez, quem sabe? Assim, né? A Poxa. gente viu que o Fortaleza Exatamente. chegou na final da Sul-Americana, mas para isso tem Exatamente. que avançar mais em Libertadores, tem que ter um ranking Exatamente, maior. Pô, exatamente. seria o sonho ter algum time cearense lá, né? Um sonho, Mas a gente sabe que ainda é um sonho um pouco distante, mas daqui a 4 anos ninguém sabe. Sim, sim. Né? Por Ninguém- enquanto a gente torce pelo time nordestino, pelo menos, o próprio Bahia, né? Exatamente, Está o se Bahia que tem construindo um aporte muito bem. financeiro né? agora pelo Grupo City, né? O Botafogo também, há uns 5 anos atrás, o Botafogo estava jogando Série B. Exatamente. Estava jogando Série B, exatamente. não é nada impossível, mas claro, tudo tem essa estruturação. Tudo muda em 4 anos, não Mas, tem assim, como... A gente sabe que o futebol brasileiro ele é muito volátil, né? O Corinthians, Sim. que está, por exemplo, nessa sempre crise financeira, pode contratar jogadores bons e Exatamente, estar lá no Mundial, né? exatamente. Mas assim, eu não sei quais são os outros que podem estar lá, mas eu sei que Palmeiras e Flamengo, se não estarem, vai me surpreender. Sim, sim. Esses dois vai surpreender. bastante. Realmente, o que vai surpreender a gente é essas duas outras vagas, digamos assim, Isso, né? exatamente. Tendo em consideração que a gente está levando 4 novamente, né? Mas Porque não pode ser surpreende, que nem... por exemplo, se o Internacional for, Sim, se o Grêmio sim, for, né? sim.
Assim, O próprio São Paulo, se estruturar melhor, também São tem Paulo, condições. exatamente. O Santos agora com a volta do Neymar, não sei, né? Exatamente. Assim, ele pode Possa ficar um ser pouco também tempo, mas pode, enfim, Exatamente. a gente Mas sabe. assim, trazendo isso agora um pouco mais pra gente, pelas Sul-Americanas, no quesito de Libertadores, você realmente há de convir comigo que os clubes brasileiros têm se saído muito bem nas Libertadores. Sim, não, né? a Libertadores está sendo dominada pelos brasileiros aí, pelo menos nos Sim, últimos tem um tempinho 7 já. anos no mínimo, assim, né? Exatamente, Que sempre exatamente. está indo Palmeiras, sempre está indo Flamengo, Exatamente. né? Teve o Botafogo. Então, assim, os times argentinos que tinham uma diferença muito grande em questão de títulos da Libertadores, agora os times brasileiros encurtaram. Não tem E tantas, é né? muito provável que esse ano também tenha algum brasileiro. Cara, agradeço demais aqui por esse programa, Igor. Foi sensacional aqui conversar com você, Eu né, que sobre agradeço. o Mundial de Clubes, sobre toda essa questão Copa do Mundo, Mundial de Clubes, o apurado aqui de todo o torneio, esse novo formato, né, que é importante também, que é uma coisa que vai trazer visibilidade, que vai trazer tanta coisa. Trouxe 4 jogos por dia para quem é apaixonado por futebol e isso é o melhor presente, né, que o presidente da FIFA nos deu. Me esqueci o nome dele agora, o Jorge Gianni Infantino. Infantino, que estava sendo muito criticado antes do torneio, né? E aí, poxa, deixa o homem trabalhar. Hoje tá todo mundo assim já, né? Deixa o homem trabalhar. Mas é isso, Igor. Agradeço demais a sua participação. Obrigado por ter vindo conhecer a Casa de Valdé e participar do CT5 Esporte para conversar sobre esse tema tão legal e tão relevante para o jornalismo esportivo. E é isso. Eu gostaria que você só falasse suas considerações finais, né? Sobre o que é que você espera aí dos próximos torneios, até da sua própria carreira também profissional como jornalista esportivo no momento. Eu que agradeço o convite, Cláudio, né, por você ter me chamado, né? Agradeço também o pessoal dos bastidores aqui que fez toda a gravação, porque é sempre legal, né, a gente poder falar desses outros assuntos, sim. né, que não seja só nossa bolha local e etc, né. Conheci também toda a estrutura da Casa Vovó Dedé, me surpreendi, né, porque só ouvia falar muito por conta de você, por causa do João, dos nossos amigos em comuns, do nosso trabalho antigo, né, uma estrutura muito boa, né, parabéns a todos e agradeço a oportunidade por conversar esse papo legal. Admito que não tinha conversado assim profissionalmente com ninguém sobre a Copa do Mundo de Clubes, foi até legal conversar com você, né, Legal, porque assim foi só realmente da resenha que a gente analisa com um pouco de calma. Espero, né, que o pessoal tenha gostado e agradeço, né, a oportunidade. Quem sabe no futuro aí a gente possa se encontrar também. Sim, totalmente. Igor, muito obrigado. E é isso, eu agradeço a sua visualização, né? Gostaria que você compartilhasse esse programa, curtisse, comentasse e fique aí esperto pelas mídias e comunicações da Casa de Vovó Dedé, assim como também do programa CT5 Esporte. Até uma próxima.